Amém? Primeira aula do nosso novo livro, Casa do Oleiro. Alguém leu? O pastor começou a ler. Leu, Luiz? Não teve tempo. Mas essa primeira lição, ela tem como título Caráter Cristão. E eu digo para vocês que vamos apanhar, ok? Texto base dela está em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 2, que diz: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Nós precisamos entender que esse texto, ele traz características para nós. Características de quem vai ser confiado essa palavra, de quem vai ser confiado a ensinar. Eles precisam ser homens fiéis, vamos trocar aqui por pessoas fiéis e idôneas, que tenham um caráter idôneo, que não vá distorcer, que não vá acrescentar nada, que não vá mudar nada, ok? Nossa introdução. Aí, eu não sei se você já usou essa frase, mas eu já usei. Você já usou a frase assim: fulano é sem caráter, para definir alguém? Usando como uma expressão de qualidade, de qualificar alguém? Às vezes nós usamos essa expressão para dizer que uma pessoa ela é desonesta, que essa pessoa não tem um bom caráter, né? Mas nós usamos que ela é sem caráter. Será que é possível alguém ser sem caráter? Não é possível. Porque até mesmo pessoas com problemas psicológicos ou com características de psicopatia, sociopatia, elas têm um caráter. Um mau caráter, porém elas têm esse caráter. Então, é impossível nós definirmos alguém como sem caráter. Todos nós temos. Ele pode ser bom ou mau. Mas todos nós temos caráter. A formação do caráter, ela é um processo. Como assim, Aline? Não, a gente não vem com um bom caráter instalado em nós. Não é um drive que a gente instala, tira a hora que quer. É um processo. Nós vamos aprendendo ao longo do tempo. Nós vamos aprendendo durante toda a nossa vida, né? Ele dá início quando nós nascemos. Consequentemente, ele continua na nossa primeira infância, na nossa adolescência, juventude e vida adulta. Esse é um processo contínuo. A formação do nosso caráter, ele é um processo contínuo. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente ignora isso. E a gente não presta atenção em como nós estamos sendo dentro de casa para que os nossos filhos tenham caráter. Isso é muito sério. E ela é continuamente moldada para o bem, como é constantemente moldada para o mal. Vocês viram como é uma linha, e é uma linha muito tênue entre um e o outro. O molde do caráter nosso, a gente precisa ter cuidado. Como é o seu caráter? Não me respondam. Pensem sozinhos, falem com o Espírito Santo agora, mas não precisa me responder. O questionamento está em ter ou não caráter, mas quem tem tratado o nosso caráter? Se o nosso caráter ele é curado por Deus, se tratado por Deus, nós vamos ser bom caráter. Mas o nosso caráter ele também pode estar adoecido pelo mundo e por Satanás. Uma pessoa ela pode ter o seu caráter adoecido. Ter o molde que foi feito ali ser um molde distorcido, adoecido. O nosso principal referencial de caráter é ser imitador de Jesus. Paulo vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
ok? 1 João diz assim: aquele que diz estar nele também deve andar como ele. Não é apenas eu estar em Cristo, mas andar nos moldes do mundo. Qual é o meu caráter? Não, eu sou crente, cristão agora. Mas se eu continuo andando nos moldes do mundo, a quem eu tenho anunciado no meu caráter? Os moldes do mundo. Ou seja, quando eu falo que eu sou dele, as minhas atitudes precisam demonstrar e gritar que, de fato, eu sou dele. Nosso olhar deve ser focado em Jesus e nos espelhar nele, pois é ele nosso maior exemplo. Você quer ter o seu caráter moldado segundo a vontade do Senhor, tenha o seu caráter com bases em Cristo. Tenho dúvida do que responder ou do que fazer. Se pergunte, o que Jesus faria nessa situação? Você vai ter a resposta. Corre para a tua Bíblia, você vai ter a resposta. Tem um livro e um filme que é Em Seus Passos Jesus. É isso, né, pastor? Em Seus Passos, o que faria Jesus. Excelente filme. Excelente livro. Eu li o livro e eu assisti o filme. Ambos são ótimos. Outra indicação de filme aí para vocês. Ai, Jesus, esqueci o nome. Assisti hoje na Netflix. Senhor amado, não vou lembrar agora. Mas é um filme de uma garotinha que ela é corredora de cross country e ela não tem a paternidade dela, né? O pai dela foi embora, ela é criada pela avó porque a mãe morreu e ela rouba as coisas. Só que ela começa a correr e o professor dela é cristão. E o professor dela começa a ensiná-la sobre o caráter de Cristo. E começa a haver mudanças. Eu prometo que eu mando lá no grupo da... Olha lá. Deus abençoe, Felipe. Mais que vencedores. É maravilhoso esse filme. Tá? Você vai ver, ele até indica ler Efésios capítulo 1 e 2, né, Fê? É isso, né? A base bíblica, se eu não me engano, é Efésios capítulo 1 e 2, né? Que vai falar sobre o que o Senhor diz ao nosso respeito. Que somos escolhidos, somos amados, somos perdoados, enfim, vai discorrendo ali. Então, são filmes que vão trazer alguns pontos que nós precisamos observar em nós, né? Mas eu vou continuar lá na frente, eu comento mais um pedacinho desse filme. Jesus nos conhece e sabe das nossas lutas. As lutas que nós temos dentro de nós, as nossas lutas internas, quanto o que fazer, se é certo ou se é errado. Mas Ele também sabe que é possível mantermos uma vida que agrada a Ele. Ele sabe que é possível nós termos uma vida de um caráter que declara a Cristo. Ok? Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer essa tentação. Será? Às vezes nós vamos falhar, vamos escorregar, podemos até cair. Mas o Senhor, Ele conhece isso, Ele nos traz para perto e nos molda. Nós temos uma luta diária entre bem e mal aqui dentro. Vocês não têm aquelas guerras na mente que tem hora que você... Não sei vocês, mas tem hora que eu coloco a mão na minha cabeça e falo, em nome de Jesus, Satanás, você não tem mais poder sobre a minha mente. Vocês já não fizeram isso? Eu às vezes faço, porque tem uma hora que tem umas brigas aqui dentro que só Jesus sabe. Né, amiga? A gente coloca a mão, sai em nome de Jesus, todo pensamento que não provém de Deus. A gente precisa ter essa mudança. Tudo isso é o que, Aline? Só a introdução. Vamos para o tópico 1? Definição de caráter. Alguém pode me definir o que é caráter? Sem ler na apostila. E sem pesquisar no chat. Caráter é um conjunto de características. São traços relativos à maneira de agir
e reagir de um indivíduo. É um feito moral, é uma firmeza e coerência de atitude. Caráter é um conjunto de características que nós temos. Quando ele fala que é um feito moral, é aquilo que eu sei que é errado e que eu não faria nem perto de pessoas e nem longe de pessoas. Vocês sabem a diferença de moral e ética, né? Ética são regras que eu sigo. Moral é aquilo que está dentro de mim, que está dentro do... faz parte do meu caráter. É aquilo que eu falo assim, eu não faria aqui e não faria se eu estivesse sozinha. Eu não roubaria em público e nem se eu estivesse sozinha num lugar. Eu não roubaria. Isso é moral. Isso ele está no nosso caráter. Deve estar no nosso caráter. Ok? A maneira que somos criados e os ensinamentos que recebemos ao longo da vida, da nossa vida, formam o nosso caráter. Cecília, Arthur, Luquinha, Davi, Miguel são esponjas muito potentes, que absorvem muito. E o caráter deles está sendo definido agora. Mas você não falou que ele é moldado durante toda a vida? Sim, gente, ele é moldado durante toda a vida. Mas os princípios desse caráter precisam ser colocados, as bases, os pilares precisam ser colocados agora. Tá? Eu não vou entrar nisso, porque quem é o psicanalista aqui é o meu pastor. Mas a gente começa a identificar a psicopatia numa criança pequena, pelos traços que ela tem. E pela falta do caráter dela. A sociopatia, da mesma forma, assim como N deficiências da personalidade. Certo, pastor? Vocês sabiam disso? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Quase nada, né? Eu amo coisas, eu brinco assim, que eu sei muitas informações inúteis. Para alguns, para mim é útil. Porque se eu li, se eu me interessei, é porque para mim é útil. Uma das informações que eu li há um tempo atrás, e não sei se foi atualizado essa informação, é que, por exemplo, um psicopata, ele não tem reações sociais. Qual é a reação social? Se eu bocejo aqui, alguns minutos depois, ou alguns segundos depois, é consequente que vocês irão bocejar. Porque é uma reação social. Eu piscar, olhando para alguém, é consequência que aquela pessoa também irá piscar. Porque é uma reação social. O psicopata, ele se programa para fazer isso. Eu estou falando isso de psicopatia criminal, tá, gente? Porque há um outro tipo de psicopatia que é controlada, né, pastor? Vamos dizer assim. Mas ele precisa disso. Ele precisa se programar. Ele precisa pensar assim, beleza, o Doni piscou, eu preciso piscar. Nós fazemos isso durante a conversa como uma reação social. O Doni piscou, consequentemente eu pisco, a gente está conversando e vai reagindo socialmente. O nosso corpo responde também socialmente, certo? O psicopata não. Ele não tem sentimentos. Ele não tem reações sociais. Estou muito errada, meu pastor? Estamos aí na linha, ok? E isso é o quê? Tem base na formação do nosso caráter, gente. Tem base na formação moral. E eles têm uma dificuldade muito grande nessa área, né, pastor? Do caráter e da formação moral. Ok? Dúvidas até aqui? Qualquer coisa eu grito para o psicanalista. Vou colocar você na fogueira hoje, meu pastor, junto comigo. Analisando o caráter de Jesus. Primeiro de tudo, gente, Jesus não tinha deficiência alguma no caráter dele. Nenhuma distorçãozinha que nós podemos ter. Jesus não tinha. O Senhor, ele não mentia, ele não havia pecado nele. E nem distorção de caráter. Não havia essa deficiência que existe em nós, muitas vezes. Lembra que quem estava aqui domingo? Lembra da ministração do Dila que ele contou sobre o Davi Miguel? Sobre, fala para tua mãe que eu deixei. Aquela mentirinha inocente. Quando eu era pequena,
Às vezes ligavam na casa do meu avô, e naquela época ainda era telefone de fio, né? Com fio. Aí ligavam e a minha tia trabalhava no hospital. E quando ela não queria ir trabalhar, ela falava assim, fala que eu não estou em casa. O que ela estava ensinando para o meu caráter? Mentir. E que se fosse para justificar algo, não era errado. Tá, Aline, e agora? E agora que Deus precisou entrar na minha vida e transformar essa área do meu caráter. Consegue entender? Eu era pequena e me foi ensinado que mentir como uma mentira branda, sei lá, como posso dizer? Omitir. Mentir é pecado, mas omitir não. Será? É falha no caráter. Se o meu molde é Jesus, eu preciso cada dia me aproximar mais dele e ficar cada dia mais parecido com ele. E a palavra do Senhor me garante, como eu li para vocês lá em Hebreus 4:15, que nele não havia deficiência no caráter, e nem falha, e nem pecado. Ok? Ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Precisamos nos perguntar, e vamos para as perguntas de novo. Quem você é quando ninguém está te olhando? Quem é você quando você está sozinho? Essa pergunta, ela diz respeito ao nosso caráter e à nossa moral. Quem você é quando você está sozinho? Quais acordos você faz sozinhos? A gente precisa ter essa noção. A gente precisa entender quem nós somos, como o nosso caráter está sendo moldado. Porque se eu conheço a Cristo, é consequente que eu queira me parecer com Ele. E nós precisamos ser tratados. Quando você está sozinho, o que é que você faz? Pensa e olha. A resposta que você dá diz respeito ao seu caráter. Quando você está sozinho, sem mais ninguém te vendo, aonde você tem olhado, o que você tem pensado, o que você tem feito. O nosso caráter precisa ser próximo de Jesus. Nós precisamos disso. Lembra uma aula que eu falei para vocês que em pensamentos nós fazemos acordos, assinamos acordos com o diabo? Em pensamentos, muitas das vezes nós assinamos acordo com o diabo. E às vezes é esses pensamentos onde não tem mais ninguém conosco, que nós deixamos Satanás jogar seta na nossa cabeça e assinamos pequenos acordos que irão nos custar. Então, peça para o Senhor, vista-se da armadura de Deus, coloque o capacete da salvação, para que Satanás não tenha acesso à sua mente. Amém? O verdadeiro cristão não é aquele que não tem dificuldades, que não enfrenta lutas ou que não sofre tentações, mas sim aquele que deixa Deus tratar o seu caráter todas as vezes que percebe que há algo errado. Eu percebi que eu estou me afastando. Eu me permito ser tratado. Eu percebi que eu estou começando a mentir. Eu me permito ser tratado. Eu estou percebendo que qualquer coisinha me ofende. Eu permito ser tratado. Esse é o verdadeiro cristão. Não está escrito que você, depois que aceitou a Jesus, nunca mais iria pecar e nunca mais iria se afastar. Não, está escrito que ele é um bom pastor e que ele vai buscar se uma das ovelhas se perderem. Ele é o bom pastor. Ele não nos desampara, ele não nos abandona, mesmo quando nós cavamos os nossos abismos. Eu falo porque há anos atrás, eu cavei um abismo gigante no qual eu não conseguia sair. E o Senhor me resgatou. Ele me amou primeiro e me trouxe para perto novamente. E o motivo de eu estar aqui não é que eu não tenha falha. O motivo do pastor Nelson, pastora Rose ser pastores não é porque eles não têm falha. Não. É porque eles estamos nos permitindo ser
tratados como o Senhor deseja, sendo tratados no nosso caráter. O Dila falou domingo, na mesma hora o Espírito Santo me chamou a atenção. E quantas vezes o Espírito Santo tem nos chamado a atenção e nós não temos dado ouvido? Existe um teatro, e se você pesquisar no YouTube você vai encontrar, que é uma jovem, e ela chega com um banco e fala assim: Jesus, aqui está o banco das minhas decisões, pode tomar lugar. Ele é seu, estou entregando para você. Mas na primeira situação que ela tem que decidir se ela vai para o shopping ou não, ela senta novamente no banco das decisões. E às vezes é isso que eu e você fazemos. Senhor, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Eu entrego o controle do meu caráter. Eu deixo o Senhor moldar o meu caráter. Na primeira decisão que nós precisamos tomar, ou na primeira chamada de atenção que o Espírito Santo vem nos dar, a gente faz o quê? Toma o controle de novo, fala assim: não, mas é que isso daqui eu consigo resolver sozinho. Essa falha aqui no meu caráter, Jesus, é coisa simples, eu consigo resolver. Espírito Santo, pode ficar tranquilo, senta e descansa que eu resolvo. Será que a gente resolve mesmo? Não, nós não vamos resolver. A gente vai colocar um band-aid fingindo que está curado e vai sair fora. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que das nossas cicatrizes saia um poder para curar. Que daquilo que a gente achou que nunca daria fruto, o Senhor possa curar outras pessoas. Fala, pastor. Às vezes a gente quer fazer uma tatuagem para encobrir. E, gente, entendam assim, o Senhor, Ele não vai usar feridas, as nossas feridas, para ser cura. Ele vai usar a cicatriz de algo que Ele já curou, para ser cura. Sabe o quanto isso é maravilhoso? O quanto isso é espetacular? Porque o Senhor, Ele pega nós, totalmente falhos, muitas vezes quebrado, arrebentado que estamos, e Ele vem nos curando, de dentro para fora, vem sarando as nossas feridas. No meu caso, na Aline, Ele curou a paternidade para que hoje eu pudesse ministrar sobre paternidade. Para que hoje isso não fosse uma ferida aberta, como era há anos atrás. Mas hoje isso é uma cicatriz que, graças a Deus, já curou outras vidas. Hoje eu posso falar que eu não tive um pai biológico presente, porque o Senhor, né, ele faleceu muito cedo. Mas o Senhor, Ele me curou na minha paternidade e conseguiu me abrir os olhos para eu ver que eu tive pai. Eu tive meu avô, eu tive meu pai Beto, eu tive os meus tios que me deram moldes de caráter de como ser cristã, que foram me moldando lá na minha primeira infância, né? Quem já foi lá em casa já teve a oportunidade de sentar com o seu Romeu e ouvir história, né, Kelly? Que, meu Deus, 81 anos de muita história. Se eu não me engano, é 56 anos de convertido. É tempo, gente, é tempo do velhinho. E ele tem testemunho. Precisou ser moldado no caráter. Ele fala: eu era um crente terrível, mas o Senhor me mudou. Gente, o meu avô, ele era um homem muito firme, assim. Hoje ele conta o testemunho dele, muitas das vezes ele se emociona por tudo que Deus fez na vida dele, por saber de onde o Senhor tirou ele. Só para contar um bem rapidinho, antes de se converter, ele odiava crente. Ele falava: odeio esses crentes. Ele andava de capa preta, chapéu preto, e ele era maquinista. Então ele passava nas igrejas, erguia a concha da máquina e cortava a fiação elétrica para acabar com o culto dos crentes.
Mas o culto não acabava. O dia que ele se converteu, ele foi para a igreja e falou assim, quero ver quem que vai me tirar daqui. A Ondina se converteu, mas eu quero ver quem vai me tirar daqui. Sentou e colocou a mão embaixo da bunda. Porque ele falou que ninguém ia arrancar ele do banco. Esse negócio que vai para a igreja dos crentes e vira crente, ele não ia virar. Ele foi com a mão embaixo da bunda. Dobrou o joelho. E até hoje ele diz que ele não sabe quem levou ele para frente. Eu sei, foi o Espírito Santo. Ele falou assim, eu não sabia quem tinha me levado para frente, mas foi o Espírito Santo. Ele caiu de joelho, chorando, e se converteu. E o meu avô começou um processo de mudança de caráter naquela conversão. Eu e você, a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, nós começamos um processo de moldagem do nosso caráter. O Senhor está nos colocando na forma que se chama Cristo e está nos moldando pouco a pouco para sermos mais parecidos com Ele, para sermos mais imagem e semelhança. Amém? Diferença entre caráter... Espera aí que eu tenho que virar aqui. Caráter e temperamento. Mas eu vou dar um bônus para vocês, porque eu coloquei mais a personalidade. Porque às vezes a gente faz confusão também. Vamos lá? Nosso caráter, ele pode ser transformado. Olha que glória isso. Deus é muito bom, o caráter pode ser transformado. Então, o que é o caráter, Aline? Ele é formado a partir do nascimento por meio das vivências e dos ensinos. Nós nascemos e ali começa a ser moldado o nosso caráter. Ali nós começamos, tudo que nós vamos aprendendo, as esponjinhas vão começando a pegar tudo. Tudo vai indo ali, vai aumentando. O nosso caráter, ele pode ser mudado. Ele pode ser transformado. E ele é percebido nos nossos hábitos, nos nossos costumes, nas nossas opiniões, nas nossas abordagens, na nossa ideia, na nossa ação, mas principalmente na nossa reação. Tudo isso vai falar sobre o meu caráter, ok? Aí, o nosso caráter sendo moldado, quer dizer que quando nós estamos em Cristo, nós vamos ser moldados por Cristo. E quando nós estamos no mundo, nós vamos ser moldados por quem? Pelo mundo. Aí tem uma passagem na palavra do Senhor, me corrija, Doni, se eu estiver errado, em Romanos, que diz, não vos amoldeis a esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da nossa mente. Temperamento, ao contrário do caráter que pode ser moldado, o temperamento não muda. O temperamento, ele é nato e herdado dos pais. Então, quando eu falo assim, o João é difícil, ele tem o mesmo temperamento da mãe dele. O João herdou o meu temperamento. O bichinho difícil, tem horas que eu falo, Jesus, com quem que se parece? Aí ele me responde, com a minha mãe. O Davi já puxou o temperamento do Dylan, graças a Deus. Eu sou explosiva, eu sou expansiva, eu falo alto. O Dylan é aquela calma que dá vontade de bater. E normalmente o explosivo casa com quem? Com o calmo. É uma coisa interessantíssima. O agitado vai casar com quem? Com aquele que é. O Dylan, eu já fico para ele, vamos Dylan, não sei o que, vamos fazer. Gente, eu acordo, quem já foi para retiro sabe. Eu acordo ligado no 220. O Dylan senta na cama, olha para o nada. Daí ele levanta, espreguiça. Daí ele volta a sentar, puxa a pantufa ou o chinelo. Aí ele vai para o banheiro, esquece a vida lá, pelo menos uns 20 minutos. Daí ele sai, olha para você e fala,
bom dia. Nisso eu já levantei, já escovei os dentes, já tomei banho, já fiz tudo, já estou vestida, estou pronta. Eu já estou gritando com alguém, pelo menos brigando com o meu gato, que não é meu, é do meu avô. Eu já estou ligado no 220. E o Dylan está lá. Aí, o João Emanuel, que é o mais novo, é ligado no 220. Você chamou ele, ele pulou da cama, já está trocando de roupa, já está indo para a escola, já escovou os dentes, já calçou o tênis, já está... O Davi Miguel é o pai dele. Senta na cama. Vamos, filho. Aham. Filho, não sei o quê. Tá bom, mamãe. Gente, dá vontade de pegar aí. Pelo amor de Deus, ressuscita. Temperamento. Me pergunta, vai mudar? Não vai. Tem 43 anos, mudou? Não. Faz 20 anos que eu estou casada com essa bênção. Vai mudar? Não vai. Ou eu aprendo e me acostumo para passar a velhice com ele, ou eu aprendo e me acostumo para passar a velhice com ele, que não tem mais outra opção. E a gente precisa entender. Ah, mas Aline, com o tempo a gente acalma. Já chegamos lá. O temperamento é percebido por meio das disposições naturais, gostos e preferências. A gente consegue perceber o temperamento. A gente consegue diferenciar o temperamento da pastora Rose do pastor Nelson. Será? Outra coisa, o temperamento ele pode ser classificado. Vocês sabem quais são as classificações? E não vale o meu pastor, porque ele sabe. Vocês lembram quais são as classificações? Qual vocês acham que é o meu? O meu é sanguíneo. Totalmente sanguíneo, gente. Com um pouquinho de colérico, às vezes. Eu sou a pessoa que, se você falar assim... Eu estava contando aqui. A Betina nasceu às 7h30 da manhã. Eu sabia que eu precisava fazer o balão dela e resolver algumas coisas para levar para o hospital para minha cunhada. 5 horas da manhã eu estava em pé, 5h15 eu estava dentro da loja. Tranquila. Sabe que horas que eu fui dormir na segunda-feira? 00:30. No domingo eu já tinha ido dormir 00:30. E eu sou do tipo, tem que fazer, vamos agora. Aí os fleumáticos, me ajuda, pastor, que eu esqueci o outro. Os melancólicos, você fala. E primeiro eles vão planejar. Primeiro faz o planejamento. Daí depois ele faz a contagem do tempo, se o tempo vai dar certo. Daí ele vai olhar o clima, se o clima vai dar certo. Aí, depois que ele planejou, que ele viu o tempo, que ele viu o clima, aí ele começa a pensar como que ele vai... Ah, já passou para mim, eu já fiz. Sabe aquela frase, enquanto você está vindo com a farinha, já estou indo com o bolo? Sou eu. Pedro era sanguíneo. Gente, eu amo Pedro. Eu amo Pedro. E tem horas que eu olho e falo assim, é nóis, parça. Cara, eu sou muito sanguínea. Esse tempo atrás, a Dani é uma amiga muito, muito querida e ela é terapeuta também. Ela já me atendeu algumas vezes e tal. E um dia eu cheguei para ela e falei, ai, Dani, qual que é minha é meu temperamento? Ela, é sério que você está me perguntando? Eu falei, que eu tenho dúvidas às vezes. Ela falou, sério que você tem dúvida? Eu falei, nossa, Aline, você é sanguínea pura. Quando precisarem de uma definição de sanguínea, a gente coloca a tua foto. Eu falei, nossa, explicadíssimo. Temperamento, ele não vai mudar com o tempo, gente. Ele vai amenizar, a gente vai aprendendo. O nosso caráter vai sendo moldado e a gente vai aprendendo a controlar o nosso temperamento. Mas vai ser o mesmo sempre. Pedro caminhou com Jesus. Pedro teve seu caráter tratado
pelo molde do caráter. Quando ele chega lá, é Malco? O soldado? Malco? Que Malco fala, vou prender Jesus. Ele fala, não vai prender nada. Tira a espada e arrebenta a orelha do cara. O temperamento dele, naquele momento, aflorou. Você entendeu? Ele caminhou com um molde de caráter. O caráter de Pedro estava sendo moldado ao longo do tempo. Porém, o temperamento de Pedro explodiu. Temperamento, gente, é algo que tem horas que ele aflora. Infelizmente, tem horas que ele aflora. A grande diferença, ou melhor, a principal diferença entre temperamento e caráter é que o temperamento ele não pode ser mudado, porém o caráter pode. A gente precisa entender isso, ok? Mas e a personalidade? Olá, eu complicando mais do que já é. Personalidade, ela é formada ao longo da vida e é o resultado da interação entre a base inata, o temperamento, e as influências ambientais e experiências. É o nosso temperamento, mas tudo que vivenciamos forma quem? A dita da nossa persona, a nossa personalidade. E o pastor ouviu falar persona por algumas aulas, né? Ela é de natureza maleável e pode mudar com o desenvolvimento, a educação, a experiência de vida e inclui traumas e vícios. Isso pode interferir na nossa personalidade. Traumas não tratados podem distorcer a nossa persona, a nossa personalidade. Quais são as características? São padrões de pensamento, são emoções, traços que definem quem a pessoa é e como age e reage. Então, essa é a nossa personalidade. Em resumo, pense no temperamento como um solo, como uma constituição específica, e a personalidade como planta que cresce nesse solo, sendo moldada pelo ambiente e pelas experiências. O nosso temperamento, ele é base, gente. O nosso caráter e a nossa personalidade, ela vai ser moldada conforme nós vamos caminhando e com quem estamos caminhando. Já ouviu aquele velho ditado, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Quem tu és, e você precisa saber disso. Personalidade, ela é formada por temperamento mais caráter. Ai, mas a minha... Não, é temperamento mais o teu caráter. Gente, esse não está na apostila, não. É informação a mais. Só dando um a mais. Respondi. Então, tá bom. É só um a mais. Se quiser, depois eu mando para você, amor. Tem bastante anotação. Basicamente, caráter é a essência da pessoa. Basicamente. E o sistema de valores morais e éticos que uma pessoa adquire e que guia as suas decisões e no seu comportamento. Isso também não está na apostila, é um a mais, gente. A gente precisa entender que o nosso caráter é a nossa essência. Se a minha essência está fundamentada em coisas erradas, o meu caráter vai ser errado. Eu vou ser um mau caráter. Porém, se o meu caráter está fundamentado em coisas que condizem com a moral, que condizem com o que Cristo diz a respeito, eu vou ter um bom caráter. Ok? Mesmo que o temperamento continue sendo o mesmo durante toda a vida, ele pode e deve ser controlado pelo Espírito Santo. Aí que eu queria entrar com vocês. Eu sou sanguínea. A minha vontade, muitas das vezes, é responder na lata. Porém, eu conheci Jesus. E eu tenho um amigo que caminha sempre ao meu lado e que tem horas que pega e coloca a mão na minha boca e não deixa eu falar. Espírito Santo. Hoje foi um dia desses. Meu Deus, como a minha paciência foi testada hoje. A gente recebeu um pedido na loja. Mandaram uma foto do que queriam. Eu montei do jeito que queriam. E daí a pessoa mandou assim para mim, não, mas é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não está certo. Eu falei,
Quase que eu falei, minha querida, então por que você não faz? Né? Aí eu saio resmungando. Porque não sei o que. A Marta veio, o que aconteceu? Eu falei, vontade de responder na lata, mas eu não posso. Ela, é verdade, porque senão fica feio para a loja, né? Eu pensei comigo, nem é por causa da loja, é por causa de mim mesmo. Fica feio, né? Mas dá vontade. Mas o Espírito Santo fala, calma, não é assim. Não é desse jeito, Aline. E ele fala assim, volta para a casinha. Eu falo, amém, Jesus, eu volto para a casinha, eu estou voltando. Mas que dá vontade, dá. Os meus discípulos já estão acostumados com uma frase, que se perduram por alguns anos na minha vida. Eles começam muito a falar, você para, porque senão eu vou pegar a tua cara e vou esfregar no asfalto. Graças a Deus, nunca ninguém testou isso. Né? Porque vai que. Né, Kelly? Mas o que acontece? Lá em Gálatas 5, no versículo 22, vai falar sobre o fruto do Espírito. E, gente, é um fruto. E não frutos. É um fruto. É como se fosse uma poncã. É um fruto com vários gominhos. E esses gominhos é quem o Espírito Santo vai colocando no nosso caráter para que sejamos moldados. A Aline sanguínea tem paciência? Não. A Aline sanguínea tem domínio próprio? Quem é sanguíneo sabe que o domínio próprio para a gente é difícil. Porque é cada vontade de jogar, espancar, deixar quase morto para ver se entende. Mas a gente não faz. Por quê? Porque existe domínio próprio. Hoje eu fui testada no trânsito. Ai, pastor, hoje eu fui testada... Um abençoado, amado do Senhor Jesus Cristo. Ali no viaduto, veio e me ultrapassou pelo lado errado. E eu quase bati no abençoado de moto. E além dele me ultrapassar pelo lado errado, ele buzina da moto e faz assim para mim. Jesus, toma conta. Eu falei, se eu ir... O Davi olhou para o meu lado, abençoado de Deus. Que ira. O Davi olhou para mim, credo, mãe. Eu falei, indecente, não sabe dirigir? Vai ter que voltar para a autoescola. E o Davi ficou olhando assim para mim. A vontade de xingar veio na ponta da língua. E tive que engolir do mesmo jeito que veio. Porque o Davi e Miguel estavam junto? Não. Porque eu lembrei que eu não posso. Eu não devo. E daí o caráter nesse momento é tratado. Se fosse outras épocas, eu iria buzinar e xingar até dizer chega. Mas não é isso que o Senhor fala para mim ser. Não é essa maneira que o Espírito Santo quer que eu seja. Imagina que lindo, eu xingando, buzinando, parando o cara para tirar satisfação e depois ele vindo na igreja, ver eu ministrar num domingo. Vai ficar a coisa mais linda do mundo, né? Não. Aí você respira, você ora a Deus, pede perdão pela ira, mas a palavra de Deus irai, mas não pecais, né? Então a gente volta para a casinha. E eu estou contando isso para vocês entenderem que não é porque é pastor, é líder de célula, que tem uma capa de superpoderes que te deixa imune a erros, que te deixa imune a se irar, que te deixa imune. Não. Nós erramos, nós falhamos, mas nós precisamos reconhecer e pedir que nosso caráter seja moldado. Amém? À medida que o Espírito Santo vai agindo no temperamento, vai também transformando o nosso caráter. Ponto de número 3. Calma aí que eu preciso virar aqui. Eu vou ainda aprender a ser igual o Felipe, o pastor. Pegar o meu tablet, trazer, colocar aqui e só ir passando. Um dia. Por enquanto, eu sou professora da velha guarda, que ainda usa o caderno. Vamos ver até quando. Ponto 3, caráter. A carta escrita.
Caráter é também uma marca ou sinal gravado. Sendo assim, todos temos algum tipo de marca ou sinal visível a outras pessoas. E por meio dessa marca que as pessoas irão avaliar quem somos de fato. Entendam, gente, existem pessoas que elas não lerão a Bíblia, que elas não virão à igreja antes de observar você. Você será a carta viva que eles irão ler. Você será a pessoa ao qual eles vão olhar, ter como base, se inspirar. Aí, eu quero ser essa carta viva apenas dentro da igreja. Se isso está acontecendo, o meu caráter está falho. Nós precisamos começar a ser moldados por Cristo e ter o nosso caráter embasado em Cristo. Porque não adianta eu falar coisas bonitas e ter as minhas atitudes erradas. É falha. Vamos lá? 2 Coríntios 3, capítulo 2, diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Paulo diz que nós somos cartas vivas e que essas cartas que o mundo lê. Não há como alguém conhecer a Cristo se ele não vê Cristo na nossa vida. Não tem como, nós precisamos mostrar isso. Ponto. O mundo tem necessidade de ler em nós a vida de Jesus. Então, nosso caráter precisa ser moldado segundo a sua imagem. O mundo está gritando por respostas. O mundo está gritando por ler algo diferente. Existem famílias ao redor, na convivência ali do Joelso, que olham como o Joelso e a Edna são, e a Kelly, como a família é como um todo. São as cartas vivas. Tem pessoas que antes de vir para a igreja vão em uma célula. Só que não pense que ele vai lá só para ouvir a palavra, ele vai lá também para te observar em suas atitudes. Por isso, discipulado é discipular de perto. É trazer para bem perto de nós e mostrar. Eu sou assim, essa daqui é a Aline. Sem máscaras. A minha essência, o meu caráter é esse. Eu acho muito legal quando eu escuto o meu pastor falando assim: quer me conhecer? Caminhe perto. Porque você vai conhecer as minhas falhas, você vai conhecer meus acertos. E ele nunca escondeu isso, gente. A gente sabe, e às vezes, e nos dá a liberdade de falar isso com ele. Nós, como os líderes, temos que ter isso também. Não é porque você é líder que você ganhou a capinha de super líder. Nunca mais falhou, nunca mais errou, nunca mais brigou. Não é isso, gente. Sermos líderes é nós sermos espelhos. É fazer o que Paulo diz: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, mas você tem falha, Aline. Tenho, que eu estou diante da presença do Senhor, tentando arduamente que o Senhor me corrija, para que essas falhas sejam corrigidas. Está dando para entender? Então, fechou. Deus pode e quer mudar o nosso caráter. Você já ouviu a frase: pau que nós torto nunca se endireita, certo? Essa frase está errada. Porque o Senhor pode nos endireitar. O Senhor pode colocar em nós um tutor que irá nos conduzir de maneira correta. O meu avô, algumas vezes eu vi ele fazendo isso lá na casa dele, antigamente. Árvore pequenininha. E eu lembro uma vez na minha casa, quando eu morava na casa da minha sogra ainda, foi plantada uma árvore na frente da nossa casa. E as crianças do colégio vinham e chutavam a árvore. Vinham e chutavam a árvore e ela estava crescendo tortinha. Aí meu avô chegou e falou assim: filha, coloca alguns pauzinhos assim, uma madeirinha aqui, para que ela cresça reta. Porque daí ela pode estar tortinha agora, mas daí ela vai começar a conduzir mais reta. Ela vai mudar a direção de crescimento dela. Eu não ouvi, deixei a árvore crescer. Se você descer aqui a Rua Guarani, 267, né, amor? Na frente da casa do 267, você vai ver que tem uma árvore bem torta. É a árvore que eu não corrigi quando era pequena. Porque se eu tivesse corrigido ela, não era torta daquele jeito.
Culpa dela, minha cunhada bateu o carro. Mas o que acontece? Quando a gente fala assim, pau que nasce torto não se endireita, a gente está dizendo que não há mudança de caráter. Mas o Senhor, Ele nos diz ao contrário, que existe sim mudança de caráter. E o que é essas madeirinhas, esse pauzinho que é colocado ao lado de uma árvore para que ela mude a direção? São tutores. São tutores, eles são fixados ali para que a árvore cresça com direção correta. Quem são os tutores agora? Para muitas vidas. Alguém se arrisca? Joelso e Edna na célula deles, Luiz e Flávia na célula deles, Doni e Nani na célula deles, pastor Nelson, pastora Rose nas células deles, Dylan e Aline na célula deles. Hoje, eu esqueci, Alessandra e Felipe na célula deles, Ivonete e João na célula deles. Hoje, nós somos esses tutores. E aonde que esse tutor fica para corrigir? Fica longe? Só fazendo um cercadinho? Não. Quando é colocada uma madeira na árvore para ser tutor dessa árvore, ela é colocada bem rente à árvore. Bem firme, bem fixado, para que essa árvore comece a ser conduzida de maneira correta. Você entendeu aonde que você tem que ficar? Próximo. É próximo de quem você está discipulando. É próximo de quem você está tutoriando. A partir do momento que aceitamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, inicia o processo de transformação do nosso caráter. E muitas vezes o Senhor vai usar pessoas que estão próximas a nós para tratar o nosso caráter. Aí vem a questão, você quer ter o seu caráter tratado ou não? O Senhor não vai fazer nada que você não dê liberdade a Ele a fazer. Para vivermos essa transformação, precisamos deixar Deus agir em nós. Você quer que Deus haja através de você? Quando você vai ministrar, quando você vai falar, você quer? Alguém quer, gente? Vocês estão aí? Amém? Pois é, mas primeiro Deus vai tratar em nós. Não tem como o Senhor fazer através de nós sem antes Ele ter feito em nós. Não tem como sermos cura na vida de alguém sem antes Deus ter nos curado. É simples a matemática. Não vai acontecer a transformação através de você sem que antes a transformação tenha acontecido em você. Deus não iria me usar em ministrações sobre paternidade, sobre amor, sem antes Ele ter transformado a minha paternidade. Sem antes Ele ter me mostrado o verdadeiro amor. Claro isso? Ponto de número 5. Como reconhecer qual é o nosso verdadeiro caráter? Precisamos tomar cuidado para não aparentarmos ser algo que não somos. O joio e o trigo podem crescer juntos, mas joio é joio, trigo é trigo. E durante o crescimento você consegue perceber a diferença? Eu nunca plantei joio e nunca plantei trigo. Mas eu descobri que não dá para ver a diferença enquanto há o crescimento. O joio, ele aparenta ser trigo. Ele tem o jeitinho de trigo. Ele se porta como trigo. Mas quando colocado à prova, ele é joio. Ele não alimenta. Deu para entender a analogia? Não adianta aparentarmos ser cristão perfeito, maravilhoso, santo, salvo, arrebatado já. Mas no íntimo, no secreto, no momento em que estamos a sós, não ter o caráter de Cristo. Volto a perguntar a vocês: quem você é quando ninguém mais está vendo? Eu quero que essa pergunta fique moendo vocês igual ficou me moendo já, tá? Como reconhecer, né? Marcos 4:22 diz assim:
Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. O nosso caráter sempre virá à tona. Sempre. Sempre. Sabe aquele momento que você está lá e a moça do caixa te dá um troco errado? E você até viu o troco errado, mas você colocou no bolso e saiu e falou: nossa, o Senhor hoje me abençoou. Você está revelando seu caráter. Sabe naquele momento que nós omitimos, a gente está revelando o nosso caráter. Mas Aline, o Senhor nos muda? Glória a Deus, Ele nos muda. Sabe, o Senhor nos muda. Ele nos transforma. Ele nos molda. É duro entrar na moldagem de Cristo. Dói. Porque mexe com o nosso orgulho. Mexe com coisas que nós não queremos que mexa. Mexe conosco. Mas vale muito mais ser moldado na mão de Jesus. Porque vamos estar na mão dEle. A mão dEle é um lugar seguro para estarmos. Do que no dia do juízo final sermos lançados fora. Ai, tá difícil a aula hoje, né? Ou é só eu que estou achando? Tá, né? O que fazer? Primeiro, precisamos nos avaliar com o auxílio do Espírito Santo, avaliar as áreas onde existem deficiências ou que ainda há erro no nosso caráter. Nós precisamos primeiro avaliar. Quer uma boa sugestão? Pegue teu caderninho aí que você faz o devocional, porque eu não sei se você é igual eu, mas quando faz devocional gosta de anotar tudo. E quando você perceber um erro teu, você anota ali e fala: Senhor, eu percebi que em tal área da minha vida, o meu caráter ainda está com tal deficiência. E apresenta diante de Jesus. Depois que você avaliou, você expõe diante de Deus. E aqui nos orienta a expor a nossa deficiência diante do nosso líder. Porque se você está caminhando com alguém, é porque você confia nesse alguém. Certo? Expõe para ele. E fala: olha, eu percebi que há uma deficiência no meu caráter. Eu percebi e eu preciso da sua ajuda. Depois, nós precisamos desejar. Sem que haja desejo de mudança, a mudança não acontecerá. Eu preciso desejar a mudança. Eu preciso querer a mudança. Existe uma pessoa que eu não sei como ela está hoje, mas que eu tenho como um exemplo, que é o Kleber. Eu lembro o dia que o pastor levou o Kleber e mais alguns homens, né, pastor, para pegar algumas roupas lá em casa, porque eles iam internar na clínica de recuperação. E alguns meses depois eu nem reconheci o Kleber, porque ele já estava com um outro aspecto. Mas o Kleber, ele não apenas falou que queria, mas ele desejou realmente uma transformação de vida. Uma transformação no caráter dele. E eu tenho ele como um exemplo. Como eu falei, não sei como ele está agora, mas eu lembro como eu vi ele chegar na minha casa e como eu vi ele depois num culto aqui nessa igreja. Então, nós precisamos desejar. Nós precisamos nos aproximar. Mas se aproximar de quem, Aline? Nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, falar para Ele as áreas em que nós precisamos de mudança, evidenciar diante dEle, e nós precisamos estar mais perto dEle e mostrar quem realmente somos diante dEle. Mas Aline, Ele não sabe o que eu penso, o que eu desejo? Sabe. Mas Ele deseja ouvir de nós. Se tem uma coisa que o nosso Pai ama, é ouvir a nossa voz. É ouvir o que nós pensamos, o que nós desejamos. Por exemplo, eu e o Dylan sabemos as necessidades dos nossos filhos, nós sabemos o que eles desejam, mas é tão bom quando eles chegam a falar para nós o que eles estão pensando e o que eles estão desejando. E o Pai é exatamente isso. Ele quer ouvir a nós. E por último, nós devemos agir. A mudança nunca acontecerá sem que haja uma ação. É necessário um posicionamento, é lutar com todas as forças para abandonar de vez o velho caráter. E por fim,
agir em busca de me tornar quem Deus quer que eu seja. Gente, eu preciso abandonar os velhos hábitos. Se eu mentia, eu vou me corrigir nisso, eu não vou mentir mais. Se eu falava palavrões, eu vou me corrigir nisso e eu não vou mais falar palavrões. Se o meu erro era com algum tipo de vício, eu vou me corrigir e não vou fazer mais. Quando eu falo de palavrões, eu falo porque, para mim, o meu caráter foi tratado em questão de palavrões. Gente, qualquer batidinha do dedo era a misericórdia de Jesus sobre a minha vida, né? Porque eu não sei de onde que vinha tanta coisa. É sério, é sério. E o Senhor me tratou muito nisso. E esses dias atrás eu falei pro Davi Miguel, porque ele entrou numa nova fase, ele entrou na adolescência, ele entrou num colégio estadual, não que nos outros colégios não tem também, mas começou ele era de uma escola municipal, que eram poucos alunos na sala, que era uma coisa mais tranquila, vamos dizer assim, e foi para um colégio estadual, que é maior, que é mais turmas, que o recreio é com mais pessoas. E esses dias atrás o Davi Miguel, um palavrão. Eu estava no quarto, gente, e eu tenho, graças a Deus, um ouvido ainda de professora, que às vezes está baixinho e se eu estiver atenta, pai, escuto. E ele, porque... E descascou uns 2, 3 palavrões assim, seguido. Gente, eu estava no meu quarto, deitado, o quarto dele é do lado, né? Eu só gritei assim, o que, Davi Miguel? Mãe! Falei, mãe nada, e já levantei. Pedro aflorou de um jeito. Já levantei, falei, você está pensando o quê? Aonde você aprendeu isso? Mãe, eu falei, eu não quero saber de palavrão mais. Mas, mãe, eu falei, não tem mais mãe. Quando você ouviu o seu pai ou eu falar palavrão dentro dessa casa? Não, eu nunca ouvi. Eu falei, nunca ouviu mesmo, porque Deus mudou muito a minha vida. Pensei comigo, né? Não ouviu mesmo. Eu falei, então, seu pai não fala, eu não falo. Quem é teu exemplo? Para quem que você olha? Para vocês. Eu falei, então, a partir de hoje eu não quero palavrão nessa casa. Porque a próxima vez que você falar, você vai levar um tapa na boca para você nunca mais esquecer. Ele só olhou para mim e falou, tá bom, mãe. Com o olho desse tamanho. Tá bom, mãe. E ele sabe que se ele falar palavrão de novo, o negócio vai ser mais embaixo. O negócio é outro. Por que, Aline? Por que eu precisei ser tratada nisso? Porque os meus amigos não conheceram Jesus, porque eu não me posicionei com o caráter de Jesus dentro da minha escola. Simples assim. Infelizmente, hoje eu vejo alguns amigos meus que estão afundados em drogas, que estão afundados com a vida lascada. E eu não digo que eu me culpo, mas eu me responsabilizo em partes por isso. Porque eu conhecia Jesus, eu era dentro de um lar evangélico, eu era uma pessoa que sabia quem Cristo era. E eu nunca me posicionei dentro da minha escola para mostrar quem Cristo era na minha vida. Talvez, se eu tivesse me posicionado, muitos dos meus amigos teriam lido a carta viva de Jesus. E não estariam passando o que eles passam hoje. Eu e você somos a carta viva. E o que essas pessoas têm lido na nossa vida? Conclusão. Não importa qual tipo de caráter foi impresso na sua vida, Deus quer e pode mudá-lo a partir de agora. Permita que o Espírito Santo te confronte durante esse módulo de caráter cristão, para que você seja moldado conforme o caráter de Cristo. Amém? Tarefa, que eu não vou deixar porque vocês não fazem tarefa. Vocês não fazem tarefa. Primeira questão ali, o que é caráter?
Está escrito no começo. O que é caráter? É um conjunto de características que pode ser moldada. Ok? Qual é a diferença? Qual é a maior diferença entre caráter e temperamento? Caráter é moldado, caráter pode ser mudado, temperamento não. O temperamento ele vai sendo amenizado, gente, mas ele não vai ser mudado. Tá? Sanguíneo vai ser sanguíneo pro resto da vida. Fleumático vai ser fleumático pro resto da vida. Esqueci os outros. Deu branco. Enfim, colérico vai ser colérico pro resto da vida. E melancólico vai ser melancólico pro resto da vida. Obrigado, universitários. Não adianta. Não vai mudar. Vocês já conseguiram imaginar a Aline com o temperamento do Dylan? Mas não ia casar, né? Não ia dar certo. Imagine eu falando, então, gente, com aquela calma, sem um megafone na minha garganta. Não. Ou o Dylan com esse jeito de Aline. Também não ia dar certo. O Senhor nos fez com o temperamento que temos, mas Ele quer nos transformar para que isso seja para a glória dEle. Era necessário Pedro ser daquele jeito. Pedro enfrentou grandes coisas após. Ele precisava ter um temperamento sanguíneo. Ele precisava ser firme em algumas coisas. Certo? E por último, segundo o texto de 2 Coríntios 3:2, o que nós somos e o que o mundo deseja ler quando olha para nós. Nós somos cartas vivas. E eles desejam ler sobre Cristo na minha e na sua vida. Amém? Desafio da nossa semana é: responda a pergunta a si mesmo. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Depois procure o seu líder e compartilhe com ele. Converse com o teu líder. Chama ele para perto. Fala assim, viu? Meu caráter está sendo transformado por Cristo. E você é peça fundamental. Você é meu tutor para que isso aconteça. Amém? Que responsa, né, Doni? Que resposta, pastor Doni? Vamos ficar de pé? Fala, Doni. Não, é que depois brigam comigo que a gravação está sem o áudio de vocês. O caráter, Cristo vai mudar em nós. O temperamento, o Espírito Santo, através dos dons do Espírito Santo, aliás, dos frutos do Espírito, é que vai haver a mudança em nós. Né? O amor, longanimidade, pode ser sanguíneo, mas o Espírito Santo faz o quê? Dá longanimidade. Amém? Amém. Amém, gente? Meu pastor, você vai orar por nós? Então venha.